Estar aqui de novo com vocês e apresentar um capítulo que era para eu fazer hoje, e por isso eu fui solicitado para falar desse tema. E a inspiração que veio para a gente falar sobre suicídio e espiritismo é a gente sair do lugar comum, e isso com certeza é através do amor, que seremos instrumentos do Pai para isso, e sair de uma questão de julgamento, que é muito comum no nosso meio. E a gente precisa aceitar isso para entender e sair dessa questão inicial, superficial do julgamento, de acreditar apenas frente a toda a eternidade, somente ao sofrimento que realmente é inerente a quem acaba prevendo a sua própria vida, mas a gente precisa não se limitar a isso. A questão do Vale dos Suicidas, do umbral, todo um pesar, porque isso está acontecendo cada vez mais, como a gente vai ver, a gente precisa lidar com isso no foco da nossa consciência. Bom, então, para terem uma ideia em termos objetivos, mais de 800 mil pessoas por ano no mundo cometem suicídio. Então, isso é um número maior de todas as mortes por assassinatos e guerras somadas. Então, isso mostra como nós, como espécie, a gente está mais se machucando do que machucando o outro. Em séculos anteriores, isso era o oposto. A gente mais machucava o outro, matava, do que se feria. Mas essa é a realidade atual. O ser humano mais se mata do que mata o outro, mesmo somado todas as guerras e assassinatos no mundo todo. E uma questão que já de cara já quebra um mito que é muito comum, a questão que depressão é frescura, é quem não tem roupa para lavar, quem não tem prato para lavar, para limpar, é que 75% dessas mortes acontecem em países em desenvolvimento, ou seja, países em que não há, e justamente por isso é um dos fatores, abundância de recursos materiais. Então, os fatores ambientais, isso a gente vê muito na África, sociais, de ausência de perspectiva, até de esperança de uma vida melhor, tamanha a pobreza, a miséria material, isso aumenta as taxas de suicídio. E a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Só perde para causas externas, para acidentes e violência. Então é uma realidade que a gente precisa lidar. Então aqui nesse gráfico a gente vê os mais escuros é onde se mata mais, onde as pessoas mais cometem suicídio. E por exemplo, lá na região da Rússia, Bielorrússia, Lituânia, toda essa região ela foi muito influenciada pela questão da Guerra Fria, a questão política, econômica, social, espiritual e cultural da questão do socialismo e do marxismo. Então, Marx, na introdução do livro A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele fala a frase famosa, né, que a religião é o ópio do povo. Então isso criou uma questão aversiva à questão religiosa, que hoje em dia cientificamente é um fator protetor para a questão do suicídio, muito bem estabelecida cientificamente, não há mais dúvida. Até em regiões de bairros, isso se vê em países onde isso é bem documentado, como nos Estados Unidos, na Europa, bairros em que há uma taxa, uma porcentagem de pessoas mais religiosas e outras menos, o índice de suicídio varia de uma rua para outra. Então é uma questão que influencia demais. Então são lugares onde a questão do ateísmo, isso foi implicado em termos sociais e culturais,
é mais estabelecida, é um dos fatores de aumento dessas taxas. Na região da África, a questão social é muito importante, de fato. Na Guiana, aqui nosso vizinho, nessa região aqui, a gente tem taxas muito altas também de suicídio. E lá é o suicídio por herbicida, que é muito comum, muito fácil acesso. Existe um mito de não se falar sobre isso, então é um tabu, um assunto proibido, e as pessoas se matam e as pessoas não conversam sobre isso, não se falam, varrem para debaixo do pano e vira uma bola de neve. Então cada região dessa tem o seu histórico cultural, social, político e econômico que está implicado nessa causa multifatorial do aumento dessas taxas. E o Brasil, por ser um país com muitos habitantes, em níveis absolutos, é o 8º responsável por mortes por suicídio. Mas, em termos proporcionais, a gente não está tão ruim na fita assim não. Então, por exemplo, no Sri Lanka, que é uma multiplicidade étnica, cultural e religiosa, e com múltiplos fatores sociais envolvidos, o índice é muito alto. 35 pessoas a cada 100 mil habitantes em um ano cometem suicídio. Esses números também são altos na Coreia do Sul, em que a questão da autocobrança, então uma questão de desempenho associado com o valor que o indivíduo se dá, isso é culturalmente muito arraigado. Então os jovens que não conseguem passar no vestibular, que não conseguem ir bem na nota, a vida perde o sentido. Eles se sentem como que não tem importância ou são inferiores. Então, aonde está a essência do indivíduo? Está no desempenho acadêmico. Então, por um lado, a Coreia do Sul, o Japão, investem maciçamente na questão educacional, isso é óbvio que é muito importante, mas se o indivíduo se julga demais nesse sentido, se o valor espiritual ele não transcende outras esferas, isso deixa as pessoas muito fragilizadas e isso se materializa através dos suicídios, por exemplo, entre diversos outros tipos de possibilidades de adoecimento, né? Então, cada região do mundo com essas taxas maiores, e a gente aqui está em 6,3 suicídios a cada 100 mil habitantes em um período de um ano. Comparado com esses países, não é um índice alto, não. Mas como Doutor, a gente... desculpe interromper, mas o alcoolismo e o drogado, ele também não é uma forma de ser suicídio? A esses números vai levar muito, não? Com certeza. Então, mortes por intoxicação exógena, ou seja, ingeriu desde um acidente o indivíduo bebeu tanto que entrou em coma alcoólico e faleceu. Isso contabiliza dentro do suicídio. Então, overdose. Tem que contabilizar. Aqui no Brasil tem uma questão de subnotificação. Então, os médicos são muito mal preparados para fazer a notificação de óbito. E geralmente se omite a informação. Existe uma cultura também, por ser um mito falar sobre isso, se associa a causa de morte por outras causas. Então há uma subnotificação no nosso país, com certeza. Isso é um dado inegável, de fato. Mas deve entrar a critério como suicídio, uma intoxicação exógena auto-infligida ou tem que ser auto-infligida no caso, né? Ou vai ser assassinato se for intoxicação por outra pessoa, no caso. Tem que ir para o IML fazer a autópsia. Então, e esses índices vêm aumentando de fato, de maneiras diferentes em diversas partes do mundo, e não é à toa que a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, faz uma campanha mundial nesse sentido, de prevenção do suicídio, que é algo imperativo que a gente deve fazer globalmente. E dentro do nosso meio, da Associação Médico Espírita, em parceria com a FEB, com a Federação Espírita, a AME Brasil entrou com esse projeto Prefiro Viver, em que há uma capacitação em nível nacional de casas espíritas para ações preventivas e de pós-venção. Então, tirar nós desse lugar comum de um julgamento, de um pesar, e ficar vibrando nessa mesma vibração, sendo que os familiares que ficam e o espírito que foi e que frente à eternidade tem muito ainda pela frente, por mais que seja uma etapa difícil, para depurar todas essas energias vitais que devem ser depuradas e devolvidas ao planeta até que haja
esse despreendimento, mas a vida continua. E vai continuar depois dessa fase difícil. A gente não pode manter essa vibração. Então a pós-venção é o cuidado de como que a gente vai cuidar e amparar as pessoas que ficam e, em termos vibracionais, de orações, amparar o espírito que se foi. Então aqui um ranking segundo a OMS, só para a gente ter uma ideia, em relação ao número absoluto de casos. Isso é claro que vai levar em consideração a população total do país. Então, embora o Brasil seja o 8º em números absolutos, proporcionalmente a gente não está num nível alto. Mas essas taxas elas estão aumentando. Então, esse número aqui é um pouco mais antigo, 5,8 suicídios a cada 100 mil habitantes por um ano, atualmente ele está em 6,3, né? Isso dá mais ou menos mais de 30 óbitos por dia aqui no nosso país. E a gente, sabendo que a espiritualidade é muito bem planejada, é amparada, existe todo um racional, quem leu o Nosso Lar, estudou a fundo, sabe que existe toda uma questão de saúde pública pensada nesse sentido. É claro que em termos nacionais e mundiais, há todo um projeto e uma equipe espiritual para amparar esse tipo de calamidade que tem aumentado no Brasil e no mundo. As mulheres, elas tentam, de fato, mais vezes o suicídio, mas é o homem que se mata 3 vezes mais. Então existe até uma hipótese de gênero relacionada à testosterona, a questão da agressividade, da atividade, da assertividade, que o homem ele já vai direto para métodos mais eficazes e mais agressivos, geralmente por arma de fogo, principalmente. E as mulheres começam porque é toda uma trajetória, né? A maioria dos casos, a pessoa tenta várias vezes até de fato cometer suicídio. E tentam métodos menos agressivos, menos eficazes. Por isso que a tentativa é maior em mulheres. Né? E nos últimos 22 anos, a taxa de suicídio aumentou 46% no nosso país. Em 97 era 4,3 suicídios a cada 100 mil habitantes em um ano, hoje em dia 6,3. Mas essa taxa ela tem aumentado de maneira mais importante entre as nossas crianças e adolescentes. Isso é um fato. Há inúmeras possibilidades de a gente compreender esse fenômeno. Mas com certeza o adoecimento da sociedade em questões de valores e como a gente está olhando e cuidando das nossas crianças, isso está implícito nessa questão. Há uma grande variabilidade entre as regiões do Brasil, a região sul, de maneira semelhante aos países da Europa, são os com maiores taxas de suicídio, chega a quase o dobro do nível nacional. Depois a região centro-oeste, menos a região norte e sudeste também não é tão alta. Então, entre os jovens de 15 a 29 anos, a segunda causa de morte. No grupo feminino, entre 15 a 19, é a principal causa de morte. É uma área, uma faixa de tempo de risco de a gente manter a nossa atenção. E ao contrário do adulto, que geralmente a tendência é de se planejar, a criança e o adolescente é por impulso, é por um sofrimento atroz, sem elaborar muito a respeito, num ato impulsivo, acaba cometendo essa barbaridade. E geralmente é precedido pelas automutilações. Então a automutilação é um comportamento, um termômetro padrão de ver que o indivíduo está com uma agressividade voltada para si mesmo. Isso está relacionado com culpa e autopunição. Então a cada adulto que realmente comete o suicídio, o ato consumado, há em média de 10 a 20 tentativas. Na criança, se você contabilizar todos os indícios de automutilação, tudo que ela comportalmente já deu indício que estava querendo se ferir de alguma maneira, isso chega a 300 vezes. Então há aviso. Quem sabe enxergar vai encontrar uma faixa de tempo para a gente atuar na prevenção. Então isso me lembra, eu preparando carinhosamente aqui para vocês essa aula, um caso de uma paciente minha de 19 anos, que os pais, muito bem intencionados, trabalhadores, católicos, valores nobres,
trabalhavam muito para querer dar o melhor para a filha única. E davam um colégio mais caro que eles podiam pagar, fazendo tripas coração para isso. O que eles não estavam despertos ou capazes de ver? Que tem muitas implicações além da qualidade técnica. E ela sofria uma exclusão entre os pares. Ela era excluída porque ela era mais pobre. Ela não tinha o nível aquisitivo da maioria. E no afã de dar, não posso negar, se eu negar para o meu filho eu vou estar sendo insuficiente nessa cegueira espiritual para outras questões que importam na vida. Essa menina sofreu bullying e, de uma maneira, o que ela encontrava era pedir para os pais para mudar de escola, e os pais, sem refletir a respeito, iam mudando ela de escola para outra ainda mais cara, da mesma, não se atinaram para essa questão óbvia que estava acontecendo, e ela mudou 8 vezes de escola. Toda vez que ela mudava, ela se sentia excluída, sentia não amada, e em casa ela era muito mimada, existia esse contraponto. Às vezes isso existe entre membros da família. Um é muito austero, rígido, e o outro dá tudo. Geralmente uma avó, é muito comum, pelo menos eu ver na minha experiência clínica, e cria esse contraponto entre todas as minhas angústias são sanadas imediatamente, a ponto dos pais mudarem de 8 vezes de escola, sem pensar a respeito, né? E no outro ela é excluída, colocada como não apreciável, não amada, não querida, não se sentia incluída. Então virava essa questão. E isso gerou nela uma questão de uma sensibilidade, uma fragilidade, uma baixa tolerância à frustração muito grave. Então ela se sente, com o menor gatilho que tem, ela se sente excluída de novo, volta aquelas são memórias emocionais, não vai num nível racional. E ela se corta, e ela se agride, se corta com gilete, tem que tampar o antebraço, usar roupas de manga comprida e tudo mais. E ela observa aquilo sem nenhuma crítica em relação ao que acontece. A descrição dela é como se ela tivesse dupla personalidade. Quando ela se frustra, ela se vê naquele afã de se cortar. E quando ela não está, ela fala, nossa, o que eu fiz? Que besteira que eu fiz. É claro que tem uma influência espiritual totalmente envolvida. Quando a gente está fragilizado, a gente sintoniza na mesma esfera. Mas trazer isso à tona e fazer todos enxergarem gera autonomia, gera potência, gera tomar as rédeas da própria relação. Isso faz parte de mim, tem que lidar com isso. Então a imagem que eu trouxe para ela, que fez muito sentido, ela é andar de mão dada com essa menina excluída o tempo todo. Então ela traz isso para ela, faz parte dela, e ela acolhe essa menina por ela mesma, enquanto que os pais observam tudo isso, gera consciência através do processo psicoterapêutico. E usando medicações para auxiliar isso, houve uma melhora absurda. Um outro caso interessante também de automutilação, de uma paciente de 15 anos que os pais se divorciaram. O pai, um termo para a gente se aproximar de maneira resumida e direta, é um analfabeto emocional. Alguém assim, com uma dificuldade gigantesca de se colocar no lugar do outro e enxergar o mundo com os olhos do outro, de ter empatia. Então ele um pai péssimo, não ganharia uma carteira de habilitação para ser pai. Bem limitado emocionalmente, assim, muitas inadequações que levaria a palestra inteira para citar. E acabou desenvolvendo um alcoolismo funcional. Então essa menina, ela descreve que quando ela vai na casa do pai, o pai simplesmente fala, e aí, como é que tá na escola? Não passa desse diálogo superficial. Ela não se sente acolhida, não se sente, acha que o pai só quer perguntar para fazer um checklist, para cumprir uma tabela, e o pai fica tomando vinho e assistindo TV e não dá a mínima para ela, e ela fala, puta, que horas que eu vou voltar para casa da minha mãe. Essa é a sensação da menina. E bebe, mas é funcional porque ele trabalha, ele ganha o salário dele e continua funcionando, entre aspas, mas bebendo em excesso praticamente todo dia. E a mãe muito presa numa questão de culpa, de que ela tem que dar conta de tudo,
O pai, ele dá o mínimo de pensão possível, e essa mãe, ela trabalha igual uma louca para pagar todas as contas e dar conta de tudo. Negligencia os próprios aspectos, nunca mais namorou, ignorando sua própria sexualidade, eles divorciaram há décadas, negligenciando o seu lado humano, se julgando o tempo todo. E a menina, quando sente que a mãe está sobrecarregada, não exige mais espaço para a mãe acolhê-la, isso acontece o tempo todo, que a mãe sempre está exausta, não tem espaço emocional para acolher e enxergar a filha, a menina se corta. E aí houve uma inversão de papéis, em que a menina tem que ser mãe da mãe, porque a mãe está tão esgotada, negando as próprias necessidades humanas, só trabalhando e pagando as contas, que a filha tem que cuidar da mãe e inverter esse papel. E a filha não consegue nem lidar com as próprias angústias, tem que lidar com as angústias da mãe. E aí vira uma gangorra. Quando uma piora, a outra piora, e eles ficam intercalando. E um exemplo que eu vou dar. O pai, ele dá o mínimo de pensão possível, fez uma viagem para a Europa, gastando rios de dinheiro e postando no Facebook. A mãe, com aquela angústia genuína de ver que o pai não ajuda e ela se sacrificando, se sente injustiçada, fica mandando a filha entrar no Facebook do pai e falando mal do pai. E a filha, presa nisso, tem que cuidar da mãe, dar limite para a mãe, e aí ela vai e se corta. Então isso é um exemplo. Graças a Deus, dessa vez, ela está numa terapia tão boa, com uma profissional muito bacana, ela conseguiu dar limite para a mãe e falar: mãe, se quiser entrar, você entra no seu. Eu não tenho nada a ver com isso, acabou aqui. Mas só depois de 3 anos, num trabalho, ela conseguiu dar esse limite, mas com muito sofrimento. Antes ela simplesmente sentia uma angústia e se cortava. Não tinha espaço para raciocinar em cima disso. E o trabalho para a mãe se amar primeiro e saber que ela só vai conseguir dar o amor se ela tiver isso dentro dela, é absurdo, porque ela ouve tudo como crítica. Então falar essa questão do Facebook, que ela pediu para a filha entrar, foi muito delicado, porque tinha que dar uma volta enorme, qualquer coisa que eu fazia, ela achava que estava julgando ela, cobrando ela pega o chicote e tal. Fica nessa. Então, infância e juventude na visão espírita. Na questão do Livro dos Espíritos, o capítulo 7 é só sobre infância. E na pergunta 379, se pergunta: é tão desenvolvido quanto o de adulto o espírito que habita o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. É uma obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o que a gente pode inferir daqui? De que o espírito que a gente abarca como filhos no nosso lar, ele já tem uma trajetória própria. Ele já tem todo um cabedal de tendências, alguém independente, com uma história que vai se desabrochar em relações a potencialidades positivas e negativas, geralmente as duas, às vezes com tendência de maior de um dos polos. Mas que além disso, a gente tem que levar em consideração, porque às vezes o lar é muito equilibrado, os pais são muito adequados, e mesmo assim a criança tem uma tendência a ser violenta, a ter uma questão de risco de dependência química, e isso tem um racional genético, isso tem uma base genética, porque o espírito está materializado. Se a gente entrar no raciocínio materialista e reducionista, a culpa é da genética, isso explica toda a tendência. Mas se a gente for olhar em Segismundo e Missionários da Luz, a gente sabe que a genética do indivíduo é um imprint no perispírito dele. Que na hora do encarne, o perispírito vai selecionar por afinidade aquele gameta masculino e feminino que é mais adequado com o seu nível evolutivo e suas necessidades. Então ele vai ter uma genética de predisposição. Isso é material, a gente está encarnado. Mas tem suas causas espirituais. E com isso a gente tem que tratar tudo. Não é só ficar, você está sendo punido, é um karma e tudo mais, e nem ficar só na questão do materialismo, de ficar dando medicação para a criança. A gente tem que enxergar a complexidade da questão e tratar em todos os níveis. Aí a gente vai estar fazendo a medicina verdadeira.
As crianças são portadoras, Emmanuel diz em Pensamento e Vida, de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de uma câmera fotográfica devidamente habilitada para recolher as impressões. Isso quer dizer o quê? Que a criança ela é uma esponja. Ela vai estar, isso é uma oportunidade da reencarnação, através da educação, dos valores, dos exemplos que ela vai acolher no seu desenvolvimento, poder dar um passo além de progressão e de evolução. E aí a nossa responsabilidade nessa questão. E qual que é a utilidade de passar por essa questão da infância? O objetivo, a resposta do Livro dos Espíritos é o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito durante esse período ele é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliarem no adiantamento, para o que devem contribuir com os incúbitos de educá-lo. Então, daí que vem a questão da responsabilidade nossa. E aí me lembro um caso que eu estou atendendo atualmente, muito angustiante. Uma menina de 12 anos, vem a mãe e fala assim, ó, eu não gosto de medicação, mas eu não vejo outra alternativa, que ela está muito revoltada, ela só dorme ou vai para a diretoria na escola, ela não dorme a tarde toda, vai acordar de madrugada, se atrasa para a aula, só dá uma rebeldia importante, né, de 12 anos. Mas qual que é a história? Geralmente a criança vai ser um sintoma de uma história familiar. Isso é uma regra importantíssima. Os pais, ambos faziam uso abusivo de diversas substâncias. O pai policial, com várias histórias de ser muito agressivo, quebrar coisas em casa. A mãe também nada muito equilibrada, viviam em pé de guerra e tiveram uma gestação não planejada, que ela decidiu seguir adiante. E dentro do nascimento dela, as brigas se intensificaram muito, porque ninguém era capaz de se auto-sacrificar em prol do outro e da família. Rapidamente se divorciaram, continuaram com uma questão retaliativa de um machucando o outro e a criança no meio desse fogo cruzado, alienação parental de ambos os lados. Então ela foi totalmente fuzilada nesse ambiente emocional. E é muito claro que foi essa falta de amor, essa falta de sensibilidade, essa falta de autossacrifício dos pais que estava culminando nesse quadro atual. E deixar muito claro que não é entuchando remédio na criança que vai resolver. Óbvio que não. E para falar isso para a mãe? Numa tentativa de trazer a quanto que é importante a questão do autossacrifício e do amor para isso, já defesas mil de que eu sou a melhor mãe do mundo, uma negação total, você fica meio sem espaço para trabalhar. É por isso que eu não fiz e jamais faria psiquiatria infantil. Seria uma tortura enorme lidar com esses casos, sempre são muito angustiantes. Eu admiro muito quem consegue, porque precisa trabalhar muito com os pais. E a criança é o bode expiatório de muita coisa. Isso é muito difícil. Então, o comportamento suicida é sempre um contínuo, que vai desde a fragilidade emocional, seja ela de causa biológica, social, familiar ou espiritual, a um pensamento de morte, geralmente assim, se eu morresse seria um alívio, ideias de suicídio, pensar na possibilidade de cometer esse ato, até o indivíduo fazer algum grau de planejamento, geralmente pesquisas a respeito, e ação suicida em si. E dentre os fatores de risco que a gente deve identificar e atuar a respeito, existem aqueles de doenças mentais, então o transtorno quando se manifesta, isso na criança, adolescente ou no adulto, os aspectos sociais envolvidos, os aspectos psicológicos e condições de saúde que geralmente em quadros de pacientes adultos e idosos são mais importantes, como do Robin Williams, por exemplo. Então, dentre as doenças mentais, 35% dos pacientes que cometem suicídio têm algum transtorno de humor. Então,
hoje, cientificamente, na literatura, a gente encontra que mais de 90% dos indivíduos que culminam o suicídio, eles têm um transtorno mental diagnosticado. Eu acho que esse número deve beirar 100%. A gente não consegue fazer esse diagnóstico mesmo retrospectivamente, porque não é um comportamento encontrado no reino animal. Então, por exemplo, populações de vacas, de bodes, eles podem cair de um penhasco, por exemplo, mas sempre fugindo de uma ameaça. Se eles estão sendo caçados, está sendo um incêndio, você não pode atribuir a eles uma consciência e falar assim, eu prefiro uma morte escolhida que eu vou pular do penhasco do que ser caçado ou morrer queimado. Não, os animais não têm essa capacidade de consciência para elaborar isso ser uma escolha. Então, algumas espécies de aranhas, ou louva-a-Deus, por exemplo, o macho se permite, isso porque a fêmea tem maior capacidade, domina e o come, o ingere, e isso é útil biologicamente para energia, para gestação e tudo mais. Mas comportamento de suicídio no reino animal não existe. Só por múltiplos estressores, uma gravidade que o animal acaba se colocando numa posição, por exemplo, cair de um penhasco para morrer. Então não é biológico, não é da natureza isso. Então, para uma pessoa cometer o suicídio, ela tem que não tem que enxergar saída. Ela não enxerga outra saída. O sofrimento é tão grande que ela fica cega e não tem. E isso tem um transtorno. Transtorno de uso de substâncias, mais de 22%. Esquizofrenia, em segundo lugar. Transtorno de personalidade, que é um jeito de funcionar que gera sofrimento para o indivíduo e para os outros, que tem uma base na história de vida. Então, dentre os outros fatores de risco, o sexo masculino acaba se matando mais, a idade de 15 a 30 anos ou acima de 65, a ausência de filhos, a pessoa está desempregada, a pessoa ser viúva ou ser solteira, o casamento é um fator de proteção. Populações especiais, por exemplo, indígenas, adolescentes moradores de rua, em que não se sente parte de uma tribo, parte de algo maior, fica excluído entre a população indígena. Isso é muito nítido, entre a cultura, ele não é nem dentro da cultura indígena que os antepassados foram, e nem dentro da sociedade do homem branco. Então eles ficam num limbo. Isso é muito angustiante. Então há inúmeros fatores que a gente deve observar. E condições de saúde são doenças com prognóstico reservado, que sabe-se como se vai evoluir, e o indivíduo idoso com essa perspectiva, se não tiver uma espiritualidade, algo que dê alicerce para o significado da vida além dessa questão de enfrentar esse adoecimento, o índice de suicídio aumenta muito. E a característica de todo suicídio é a ambivalência, porque há um instinto de sobrevivência natural da vida, da nossa espécie, do reino animal. A impulsividade é um ato que precisa de algum grau de impulsividade, e entre crianças e adolescentes acontecem nessa impulsividade sem planejamento, geralmente. E uma rigidez constrição em que não se enxerga outra saída, em que não se vê outra possibilidade de flexibilização e lidar com a situação de outra maneira. Então, todo suicídio acontece dentro de uma ideação suicida, mesmo que seja primária, numa questão mais impulsiva. Algumas tentativas, de maneira muito impulsiva, podem até acontecer sem uma ideação, e alguns suicídios podem acontecer sem nenhuma ameaça, através de uma impulsividade. Mas a grande maioria está nesse bolo, esse gráfico dá para ter uma ideia nessa questão. Então, frases de alerta que dão indícios nesse sentido. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros, essa questão de se enxergar um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. A pessoa vai se alimentando disso para justificar, usando a razão para justificar essa saída. Então, alguns mitos. Se eu perguntar sobre o suicídio, vai induzir o paciente a isso? Não, não vai. É claro que a maneira como você perguntar faz toda a diferença aqui. Mas se você perguntar de uma maneira que quer saber, está preocupado com a pessoa e pergunta amorosamente nesse sentido, não aumenta, muito pelo contrário. Tem que ser perguntado, tem que ser falado.
ele está ameaçando o suicídio apenas para me manipular. Isso é uma falácia que os familiares, quando tem isso e acontece depois, é uma prisão para culpa quase intransponível. Mas a pessoa adoece, ela vai pedir ajuda de alguma maneira, então não pode se alimentar esse tipo de visão, porque isso limita as nossas capacidades de auxílio. Quem quer se mata mesmo. A gente já viu que é uma trajetória, que tem tentativas antes, não é assim que funciona. Isso é pura ignorância. Quem quer se matar não avisa. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem. Aqui é você levar para uma questão que não tem nada a ver alhos com bugalhos. Não tem nada a ver com coragem ou covardia. Tem a ver com o sofrimento e a ausência do indivíduo enxergar saída. Só isso. No lugar dele eu também mataria. Isso é muito comum, se a situação é muito calamitosa. A gente é induzido a sentir o que o paciente sente, ele transfere esse sentimento dentro de nós, a gente sente essa contra-transferência, é o termo, de ausência de esperança. É como se a gente entrasse dentro dele e acessasse o que ele está sentindo. Então é natural ter esse tipo de pensamento, mas a gente pode alimentar dentro da gente, claro que não. A questão da prevenção, a questão espiritual, vou mostrar alguns dados, isso é muito bem estabelecido como fator de proteção. A gente tem que tratar as comorbidades, os transtornos mentais, buscar tratamento. Abordagem adequada dos meios de comunicação. Então teve uma pesquisa recente que mostrou que há indícios razoáveis de que aquela série 30 Reasons Why, ela aumentou de fato os suicídios. E uma das coisas que, na minha opinião pessoal, eles pecaram foi de mostrar o ato em si, o corte. Isso fica na mente, cria uma imagem mental de quem está pensando a respeito. Induz, numa palavra. Acaba funcionando como um meio indutivo. Assim. Pode ser a cereja do bolo, digamos assim, né? Então, tem que ser uma abordagem adequada, de fato. Né? Mas, por outro lado, gerou fomento de discussão, de não se varrer para debaixo do tapete, então teve seu lado positivo, que tem que ser levado em conta também, mas é difícil mensurar isso em termos científicos adequados. Então, o programa de educação e informação em escolas, a busca ativa e triagem de grupos de risco, e casos em que há um risco real atual, restrição aos meios e métodos a respeito. Então, às vezes, ou é uma internação hospitalar ou uma internação domiciliar, então, que é necessário que os familiares revezem, mas ficar 24 horas por dia em vigilância, em alguns casos, para você tentar evitar uma internação hospitalar. Então, o suicídio em crianças e adolescentes, a gente tem que levar em conta porque os transtornos, eles começam cedo. Esse é um dado da Nature, uma revisão de 2008. Então, transtorno de controle de impulsos começa lá com 5 anos, transtorno de ansiedade, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade generalizada, as bases genéticas já começam a surgir ali, as primeiras manifestações do pródromo aos 5 anos, a esquizofrenia também no início da adolescência, os transtornos de humor antes dos 15 anos, que é a depressão, transtorno bipolar. Então tudo isso já começa a fervilhar lá no início. E a depressão em crianças pré-escolares, antes de entrar na escola, até os 5 anos, pode chegar até 1%, dependendo de alguns fatores associados, familiares, sociais. Criança em idade escolar, isso já dobra para 2%, adolescentes pode chegar a 8%. Então isso acontece. Então é uma complexa interação de fatores quando há um adoecimento, um transtorno mental em si, entre os fatores individuais, genéticos, a gente sabe que o cabedal perispiritual do corpo causal envolvido, os fatores sociais, rede de apoio, familiares e do ambiente. Tudo isso se comunica continuamente. Então, alguns indícios que a gente tem que ficar de alerta: isolamento social, alterações de comportamento, mudanças de hábito. Então, o adolescente ou a criança conversava, era muito espontânea na hora da refeição no lar, começa a ficar ensimesmado. Isso pode ser uma adolescência normal simplesmente, mas tem que ser mensurado adequadamente no contexto. Um descuido com a aparência, isso denota uma depressão. Comentários autodepreciativos, uma ausência de esperança, ausência de planos futuros, alterações do sono e comentários sobre morte. Então, toda a família vai intercalar em algum momento
em algum nível, mesmo que seja leve, né, em alguma dessas possibilidades, mais autoritária, mais passiva, mais ausente ou mais equilibrada. Mas há famílias em que é muito nítido uma tendência a ser muito autoritário. Então, esse, por exemplo, pesa lá na Coreia do Sul, que o suicídio entre os jovens é muito alto, relacionado ao desempenho acadêmico, não passar no vestibular, por exemplo. É uma família ausente, em que os pais, os cuidadores estão tão adoecidos dentro de si mesmos que não conseguem, não são capazes de enxergar ou de proporcionar um cuidado, um amor, um autossacrifício. Permissivo demais, isso é muito comum atualmente, tudo pode, fica no tablet, no computador, e aí fica uma ausência de valores, de limites, e a questão do equilíbrio. Né? Então, todo fator de risco tem um contrafator protetivo óbvio. Né? Então, um conflito familiar, uma relação em casa adequada, amorosa, um contato mãe-bebê adequado. A mãe precisa estar bem com ela mesma para poder ser uma boa mãe. E o pai ajudar nisso, o pai bem com ele mesmo para ser um bom pai. A imagem, a gente está no avião, por exemplo, tem uma turbulência. O que a moça fala? Caiu a máscara, desculpa. Caiu a máscara, primeiro coloque em você para depois colocar no seu acompanhante. Se você no afã vai colocar na criancinha de 5 anos, até ela dar uma respirada ali, atordoada com medo, você já desmaiou e vai morrer os dois. Então primeiro você precisa estar bem, firme, emocionalmente, para depois você cuidar. Então essa ordem dos fatores é importante ser observada. A morte de um familiar, pais que estimulam a criança ou adolescente a enxergarem essas frustrações, essas questões inerentes à vida com um olhar afetivo, espiritual, cognitivo. Pouca disciplina na família, regras claras e consistentes. Isso não quer dizer autoritarismo, quer dizer simplesmente regras claras e consistentes. Se a criança souber que ela, fazendo determinadas obrigações, ela vai ter tais e tais benefícios, e isso for consistente ao longo do tempo, ela vai introjetar isso dentro dela. Isso acontece com um cachorro que você ensina a fazer xixi. Um cachorro você vai ensinar a fazer xixi ficar bravo quando ele fizer o lugar errado, mostrar o lugar certo, mas principalmente agradar quando ele acerta. Ele vai introjetar isso e vai querer agradar. Isso acontece com um cachorro, imagina com um ser humano. Então, ensinar o violão. Isso não é instantâneo, isso não é simples, isso é um processo que dura meses, né? Isso é difícil. Se os pais não estiverem bem, eles não vão conseguir sustentar isso ao longo do tempo. Ainda mais com os fatores do próprio espírito, da própria adolescência, do próprio ambiente que a gente vive, caótico muitas vezes. Então a falta de rotina e maus hábitos, pais atentos aos hábitos dos filhos, divórcio por questões supérfluas e resolução madura dos conflitos inerentes a qualquer relacionamento. Você não falou dos pais que acreditam nos filhos. Isso é muito importante. Estou com pressa por causa do tempo. Mãe ou pai muito ansioso e inseguro projeta isso no filho. Então, agasalha demais, vai falar assim, você vai tomar água com a mão esquerda, com a mão direita, fica projetando essa neurose no filho. Você vai querer que ele acredite que ele é o quê? Que ele fique autoconfiante, vivendo que o pai ou a mãe demonstra acreditar na incapacidade dele se virar. Ele precisa sentir que alguém acredita nele para ele desenvolver isso dentro dele. Então olha para si mesmo. Às vezes dá vontade de sacudir os pais. Por isso que eu não fiz psiquiatria infantil. Esse exemplo prático de que capacidade de mentalização, isso é fundamental para a saúde mental. O que é capacidade de mentalização? É você atribuir ao outro um estado afetivo independente de você, afetivo e cognitivo. Então você pega uma criança, vamos supor, a Célia de 9 anos e a N de 5 anos. As duas delas estão com você numa sala, numa mesa. Você mostra para ela um cesto com uma tampa e uma caixa tampada. Fala assim, mexe aí no cesto, mexe aí na caixa. As duas mexem. Dentro da caixa tem uma bola. Você fala, agora guarda, tá? Aí você pede para N de 5 anos sair um pouco e ficar com a mãe do lado de fora. E aí você mostra para a Célia de 9 anos, vou pegar a bola que estava na caixa, vou botar dentro do cesto e vou tampar, tá? E agora eu vou pedir para a N voltar. Onde você acha que ela vai procurar a bola?
A Célia, de 9 anos, está mais espertinha, está mais crescidinha, ela falou assim, vai procurar na caixa. A última vez que ela viu foi na caixa. Naturalmente vai procurar na caixa. Se você inverter isso e pedir para a N de 5 anos ficar e a Célia ir para a sala de espera ficar com a mãe, e você mostra para a criança de 5 anos, ó, vou tirar a bola da caixa e botar no cesto e tampar. Onde que a Célia mais velha vai procurar? Ela vai falar assim, vai procurar no cesto. Ela não consegue ainda, não adquiriu a capacidade neurológica de atribuir ao outro uma independência. Ela vai atribuir o que ela vê, o que ela viu. E ela viu que a bola foi mudada de lugar. E vai já projetar na outra essa mesma questão do que ela sabe. Isso o Piaget chamava de egocentrismo. Então a criança ela observa tudo através do próprio ponto de vista. Então se alguém morre na família, se tem uma briga, se tem qualquer coisa, a criança vivencia aquilo como ela é responsável, como ela é culpa. Ela não tem capacidade neurológica no adulto para entender que o adulto tem suas limitações, suas questões. E ela fica uma ferida emocional ali dentro. E como que a gente faz isso na prática? Então, um exemplo clássico, real. Então, uma festinha de 5 anos, aquela criançaiada correndo lá, aquela gritaria, tarará, e o menino que está fazendo aniversário vai, cai e corta o joelho. Ele chega desesperado, chorando, mãe, cortei o joelho. Aí tem algumas possibilidades. Ou o pai, né? Pai, cortei o joelho. Aí vai lá o pai, vira assim, ai meu Deus do céu, sangue, desespera, né? A criança fica desesperada daquilo. Então você não está pautando, é um exemplo didático, tá? Isso acontece no dia a dia, nas pequenas coisas. Que você tem você é um outro indivíduo que vai enxergar aquilo, acolher, ser continente com aquela emoção e devolver de uma maneira que mostra adequada. Você está amplificando aquilo, a criança entra em desespero. Então, ou seja, aconteceu algo fora do planejado, ferrou, já era. Ou uma outra possibilidade, o pai vira ou a mãe vira e fala assim, você só enche o saco, eu falei que não era para correr, agora aguenta, o problema é seu. Imagina, e a criança, isso pauta que o pai e a mãe é uma pessoa diferente, só que isso é aversivo para ela, isso vai ao longo do tempo, cronificando em múltiplas experiências, vai falando assim, o outro, a relação do outro é um perigo, ele nunca vai me ajudar, e aí vira uma relação de insegurança com o outro. O que é o educado? Você fala, o educado, é o adequado. Você olhar aqui e falar assim, meu filho, o que aconteceu? Vem cá, olha só, cortou, mas está tudo bem, a gente vai fazer um curativo, vai melhorar, vai ficar tudo bem. Você está pautando o quê? Você acolhe aquilo, você não está ignorando o que aconteceu, seja uma dor de barriga ou qualquer outra coisa. Você está dando uma resposta diferente, ao longo do tempo ela vai perceber. Ele teve uma resposta, isso acontece intuitivamente, tá? Não é racionalmente. Está tendo uma resposta diferente da minha, então ele pensa diferente, ele é independente de mim. E aí ele vai introjetando essa capacidade de perceber que o outro é um ser separado, que tem suas próprias ideias, seus próprios estados afetivos, e ter essa capacidade da mentalização. Então um exemplo que eu tenho também, outro caso angustiante, é uma mãe com transtorno de personalidade e instabilidade emocional, que é o transtorno borderline. Então, ela tem sua história e tudo isso gerou, mas está sendo transgeracional. Né? Então, ela não consegue lidar com frustração, ela se desregula emocionalmente com muita facilidade e ela está desempregada. E teve um filho de um relacionamento não planejado, e o pai, ela não foi atrás do pai. A criança começa a perguntar agora, quem que é meu pai? Ela fica irritada com aquilo, dá uma bronca no menino, é uma pergunta genuína que toda criança quer saber. Então imagina que uma criança de 6 anos, né, vai perguntar do pai e recebe uma bronca da mãe. Ela é alertada pela escola, por todos os professores nesse sentido, e ela se desespera, não consegue botar a máscara de oxigênio nela mesma, ela precisa de ajuda de fato, mas a criança é vítima ainda mais dessa história, né? E aí ela recebe um recado de que ela foi chamada para uma entrevista de emprego, mas 2 dias depois da data. E na hora ela se desespera, começa a chorar, a criança está junto na sessão de terapia, com uma outra profissional que me contou, a criança começa a chorar desesperada junto, e começa a falar assim, não precisa mais me levar no parque, eu vou ser bonzinho. E nessa posição de achar que a culpa é dela,
e leva outra bronca, fica quieto, você só me atrapalha, e a mãe desesperada e tudo mais. É desesperador enxergar isso, né? E a gente está tentando ajudar essa mulher. Vai ter uma reunião agora com o resto da família para tentar dar um suporte para essa criança de outra maneira. Então a gente deve acolher, instruir, disciplinar, evangelizar, projetar os padrões morais do exemplo do Cristo para promover o equilíbrio. Então a gente deve ouvir mais, compreender mais e julgar menos, buscar sentir na pele do outro o que acontece sobre os olhos do outro, ao invés de prescrever soluções imediatas, rápidas. Por mais bem intencionadas que seja, é uma atitude que demonstra uma falta de disponibilidade para estar com o outro naquele momento. E isso é amor, isso é caridade. Mais atenção e menos presentes. Então, meu sobrinho fez aniversário agora, acabei falando: o que você quer? Ele queria um tênis da Nike. Eu dei o tênis da Nike. Minha esposa ficou e deu uma bronca, e de fato ela está certa. Eu não devia ter dado, eu devia ter propiciado uma experiência em conjunto, algo mais saudável com ele. Eu errei, de fato. Você é tio, você não é pai, você pode. Eu tenho que ajudar, né? Estou vendo essa palestra, tenho que assumir as minhas limitações. Sou humano também. Então, acolher mais, e acolhendo a gente vai ensinar os outros a se acolherem e acolherem aos outros. Instruir, dar cabedal de ensinar aos nossos filhos, às nossas crianças, capacidade de lidar com os conflitos do dia a dia, o conflito na escola. Então ele não nasce sabendo, a gente precisa instrumentalizar, ou ir atrás, ler um livro, estar mais presente na escola para participar. A gente precisa ensinar isso, não só mandar ler no livro. Ensinar-nos a lidar com as frustrações. O pequeno amigo, um dos nossos mentores do nosso trabalho, disse que a receita de bolo, o caldeirão que propicia essa epidemia de dependência química dentro dos nossos crianças e adolescentes, principalmente nas faculdades, é muito comum, isso está banalizado, está absurdo. É uma epidemia de uso de drogas. Por quê? Porque os lares são pautados, são forjados para olhar só para o próprio umbigo, a questão do egoísmo, e sanar as necessidades imediatas no aqui e no agora o tempo todo. Fast food, eu não estou presente, vou dar um presente material. Então não se ensina as pessoas a suportarem uma diversidade, uma frustração em prol de um benefício a longo prazo. Isso é fundamental para a saúde mental. Então trazer a religiosidade, a transcendência para o lar e facilitar o perdão e auto-perdão. Então aquela mãe que se culpa, pega o chicote e fica assim, ela vai ensinar a filha a ser autocompassiva.